Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto CMS, a quinta aula, na realidade, que é uma continuação da aula anterior, tá? Primeiramente, eu quero agradecer aos feedbacks que eu venho recebendo de muita gente nova e também de alguns que já estão aqui há mais tempo. Recebi até um feedback de uma aluna muito querida que assiste todas as aulas, falando que estava até com saudade das nossas aulas, porque eu passei 2 semanas sem gravar, mas é porque eu estava concluindo um curso, gente, também estou no final de uma pós, então estava bem corrido, por isso que eu vi um pouco esse atraso, tá? Mas espero que agora a gente volte à nossa rotina normal de vídeos. E aí, para o pessoal novo que está chegando, eu sei que o ICMS trouxe muita gente nova e eu já esperava isso, porque de fato é um imposto que causa muita dúvida, enfim, ele é complexo, como eu venho dizendo, né? Então, eu sempre gosto de trazer um pouco da estrutura do nosso projeto para quem está chegando agora, até para saber quais são as aulas que deve assistir, enfim, né? O que não está consolidado na cabeça, de base, estudo, enfim. Então, a nossa aula 1, nós vimos ali o aspecto subjetivo do imposto, né? Vimos aí as duas figuras do contribuinte habitual e eventual. Na aula 2, nós adentramos aí o aspecto de materialidade. E assim como eu fiz no aspecto de materialidade, eu estou fazendo com o aspecto temporal, né? E o que é isso? No aspecto material, na parte 1, eu trouxe os dispositivos da Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96. E na parte 2, eu estou trazendo muitos dispositivos e peculiaridades aqui do meu estado do Ceará, da lei do meu estado do Ceará, que é a Lei 12.670. E às vezes eu até falo, né, que embora vocês não vão prestar uma prova para um concurso de área fiscal aqui no estado do Ceará, ou não vão trabalhar especificamente com a legislação aqui do estado do Ceará, para fins de complemento do estudo, é fundamental que vocês peguem e tenham contato com uma legislação local. Porque, de fato, ela vai trazer peculiaridades que na maior parte das vezes são replicadas por todos os estados, tá? E através delas também, a gente pode falar não só dessas peculiaridades, mas de atualizações, mostrar um pouco como ocorre aquilo na prática, para quem trabalha, porque aqui tem gente de vários públicos, né? De OAB, de concurso. Tem gente até que nem é da área de tributária, é bem legal, é bem variado. Então, eu gosto de trazer várias coisas assim diferentes, né, para complementar realmente. E aí, na aula anterior, nós começamos a ver o aspecto temporal, como eu disse, eu fiz a mesma subdivisão do aspecto material. Vimos os dispositivos da Lei Candir e agora vamos adentrar aqui na Lei do Estado do Ceará. Hoje a gente vai trazer duas peculiaridades. Uma é o DIFAL, alguns dispositivos relacionados ao DIFAL, diferencial de alíquotas, e também o ICMS no regime antecipado, tá? E aí, vamos continuar na nossa saga do momento da ocorrência do fato gerador, aspecto temporal aqui para vocês, tá? E aí, gente, eu já começo aqui com esse inciso 1 do artigo 3º aqui da nossa Lei do Estado do Ceará, que diz o seguinte, né? O artigo 3º ele já começa dando aí essa ênfase que considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento. E o inciso 1, que é tal qual o inciso da Lei Candir, que vai falar sobre isso, que também é o inciso 1, que diz da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Gente, isso foi super comentado na aula passada. Eu trouxe aí a ADC 49 e o tema 1099, discussões recentíssimas do STF, nosso Supremo Tribunal Federal, falando em especial dessa partezinha aqui que está grifada em amarelo. Então, assim, a gente já sabe, né, principalmente para quem assistiu a aula anterior, que basicamente esse é o momento de ocorrência do fato gerador, o momento daquela saída, daquela venda de mercadoria. Mas, aonde foi a discussão? No que tange a saída de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E vimos que hoje, né, enfim, primeiro ponto, que o STF já entendeu que não existe ICMS nesse caso, de saída entre estabelecimentos do mesmo titular. Não importa se eles estão em estados diferentes. Por quê? Porque o que importa é a efetiva troca de titularidade e não o mero deslocamento físico da mercadoria. Então, para quem assistiu a aula passada, já está bem consolidado nesse ponto. O STF também adotou, realmente seguiu os precedentes da súmula número 166 do STJ, que já é mais antiga e bem conhecida,
e aí a gente está bem resolvido nesse aspecto. Mas eu trouxe uma problemática bem atual, com um artigo bem legal, mostrando que alguns estados não estavam querendo dar esse crédito. Por quê? Porque queriam pegar lá aquele artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, que diz que quando as operações não forem tributadas, operações anteriores, né, ou isentas, não pode tomar crédito, né, no caso. Acarretava anulação do crédito. E aí os estados estavam querendo se valer disso. Alguns, claro, que não é o caso do estado do Ceará, porque eu acabei de trazer uma instrução normativa que foi publicada agora no dia 25 de outubro, ou seja, super recente, regulando justamente esse aproveitamento de créditos. Ou seja, graças a Deus que o meu estado não está querendo se valer desses precedentes que, como a gente viu, são até ilógicos, porque não há nem o que se falar em operação anterior, no sentido de que nem incide o ICMS nisso. Então, nem há o que se falar em operação anterior. Simples assim, né? E aí, para quem trabalha aqui no estado do Ceará, e realmente a título de curiosidade, foi publicada essa instrução normativa número 102, como eu disse agora, do dia 25 de outubro, que ela vai estabelecer justamente esses procedimentos referentes à escrituração do crédito do ICMS, tá? Objeto de transferência entre estabelecimentos do mesmo sujeito passivo. E, gente, eu achei bem legal essa instrução normativa. Realmente, ela vai trazer ali aqueles procedimentos que devem ser feitos na escrituração fiscal digital, que é de fato para quem trabalha com isso, tá? Então, eu trouxe aqui para que realmente vocês possam ver, quem tem curiosidade de olhar e quem vai necessitar de trabalhar, utilizar na prática. Eu até vou deixar ela em anexo aqui para vocês baixarem, porque eu acho ela bem legal, eu tirei do próprio site da Cefaz. Mas eu fiquei muito feliz com essa iniciativa do estado do Ceará, de não querer barrar isso e, de fato, estabelecer os procedimentos, deixar tudo bem uniforme, bem consolidado, tá bom? Boa atualização. E aí, gente, vamos aqui continuando. O inciso 2, nós vimos na aula anterior, falamos bastante sobre ele, né, do fornecimento de alimentação e bebidas. Essas transmissões a terceiro, no caso do armazém geral ou depósito fechado, tudo isso já foi muito explorado na aula passada. Eu até coloquei os slides iguais, tá? Porque quem tiver dúvida é só voltar, porque não vale a pena eu repetir isso daqui agora, tá bom? Mas são dispositivos exatamente iguais ao da Lei Candim, tá? O inciso 5 e o inciso 11, a mesma coisa, gente. Tal qual, por isso que eu só vou passar, porque como vocês sabem, quem me acompanhando, na parte 2 eu realmente só vou falar das particularidades da legislação local, tá? O desembaraço aduaneiro, no caso aqui das importações, já exploramos bastante isso, que é uma figura de contribuinte eventual, que não tem aquela habitualidade, vimos essas exceções também, tá? Mesma coisa para a licitação e para essa entrada aí, né, dos petróleos, derivados da energia elétrica não destinados à comercialização e industrialização, tá bom? O início da prestação de serviço de transporte, quando for aqui também, do final, quando o serviço vier do exterior e das prestações onerosas de comunicação, tudo isso foi visto, os slides estão replicados, é basicamente a mesma coisa. E aqui vamos começar a tratar das peculiaridades, tá? Que são o forte objeto aqui da aula de hoje, afora aquela instrução normativa que eu trouxe. Gente, quem assistiu a aula passada viu que quando eu trouxe o inciso 13 do artigo pertinente a esse assunto da Lei Candim, eu até falei que a legislação aqui do Estado do Ceará ia detalhar um pouco mais, né? DIFAL, diferencial de alíquotas. Já tivemos uma aula que falamos sobre isso, né? O que é esse DIFAL? A gente sabe que o diferencial de alíquotas vai acontecer quando ocorrerem duas coisas básicas. Uma operação interestadual e aquele adquirente vai ser o destinatário final daquela mercadoria ou daquele serviço. Entendendo isso, a essência disso, você entende o resto assim de forma bem tranquila. Você vai ver que não tem mistério nem tem necessidade de decorar. Então, a Lei Candim falava que ocorria o fato gerador do ICMS no momento da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado, ou seja, operação interestadual, e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Ou seja, que esse contribuinte ele vai ser o destinatário final desse serviço.
Não vai haver uma posterior comercialização nem daquela mercadoria, nem daquele serviço. Mas a Lei Candir, ela ficou apenas, exclusivamente nesse tópico de serviço, utilização de serviço por contribuinte. E a gente vai ver que a Lei 2.670 aqui do Estado do Ceará, ela detalha mais, né? Porque, na realidade, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade daquele adquirente ser contribuinte e daquele adquirente não ser contribuinte. E a gente tem a possibilidade dele estar, no caso de ser um DIFAL relacionado a serviço e a mercadoria, para ambas essas pessoas, contribuinte e não contribuinte. Então, o inciso 13, ele vai falar apenas no caso de contribuinte e com relação a serviço. Então, a legislação aqui do Estado do Ceará, no inciso 14 e no inciso 16, ela vai trazer justamente a complementação desses casos. O 14 vai tratar, no caso de contribuinte para mercadoria, e o 16 vai tratar do não contribuinte e já vai incluir as duas situações, mercadoria e serviço. Tá? Então, no caso do 14, quando a gente vai falando de contribuinte, no caso, quando o DIFAL, né, se referir a mercadorias, qual o momento do fato gerador? Na entrada, no estabelecimento desse contribuinte. E aí, aqui ao final, ele fala, né, da entrada no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem oriundo de outra unidade da federação, operação interestadual, destinado a consumo ou ativo permanente. Aí a pessoa já, vixe, consumo ativo permanente? Gente, não precisa decorar isso. Por quê? Porque se essa mercadoria não vai estar vinculada a uma operação ou prestação subsequente, ou seja, ela não vai ser utilizada para revenda, ela não vai ser posteriormente comercializada, é óbvio que ela só pode ser para o consumo dele ou para o ativo permanente. De repente ali, sei lá, uma máquina que vai integrar o ativo mobilizado, mas ela não vai ter uma posterior saída, entende? Ali ela vai parar, como eu disse, esse contribuinte, ele vai ser destinatário final dessa mercadoria. Até porque se assim não fosse, não haveria o que se falar em diferencial de alíquotas, tá? E aí é no momento do quê? Da entrada dessa mercadoria no estabelecimento dele. E o inciso 16 vai trazer a questão do não contribuinte e já vai abarcar as duas situações, mercadoria ou serviço. E aí qual é o momento da entrada? Então a gente vê que a única situação que muda é quando for o caso do contribuinte, serviço, que é da utilização desse serviço. Os outros casos é no momento da entrada. E quando for não contribuinte, tanto faz, e que no caso, se é não contribuinte, é na entrada nesse estado, e óbvio, porque se ele é não contribuinte, pressupõe que ele não vai ter um estabelecimento. Né? E tanto faz ser destinada, aliás, tanto faz ser destinada a ser mercadoria ou ser serviço. Se for destinada a não contribuinte, é na entrada desse estado, no momento da ocorrência do fato gerador, tá? E aí, gente, a outra peculiaridade bem legal, que é o ICMS antecipado. A gente começou a introduzir o ICMS no regime antecipado lá no aspecto de materialidade, quando a gente viu no artigo 2º aqui da Lei do Estado do Ceará, que dizia que era hipótese de incidência do ICMS a entrada nesse estado decorrente de operação interestadual de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do ICMS na forma que dispuser o regulamento. E aí, qual é o momento? A gente já viu que isso incide, está abarcado no aspecto de materialidade do ICMS. E quando ocorre o fato gerador? No momento da entrada da mercadoria nesse estado. E aqui a gente vai ver, eu vou trazer até algumas peculiaridades com relação ao ICMS antecipado, que eu até falei lá no início das nossas aulas, que momento da ocorrência do fato gerador é diferente de recolhimento e pagamento do tributo, que muitas das vezes não coincidem, tá certo? Esses momentos são distintos. E através do ICMS antecipado a gente vai ver isso bem na prática, tá? E eu trouxe algumas artes desse perfil do táxi prático, gente, para quem gosta de se atualizar com notícia e principalmente para quem trabalha com ICMS na prática, eles têm muita autoridade nesse assunto. Eles são um perfil extremamente atualizado, trazem solução de consulta da Receita Federal, enfim, tudo de notícia que vocês imaginarem, procedimentos práticos mesmo de escrituração fiscal digital. Então, vale a pena vocês seguirem eles no Instagram, tá?
E aí foi justamente de um post deles que eu trouxe para a gente entender um pouco o que é esse regime antecipado, né, do ICMS. E embora que de antemão já diga que ele pressupõe duas coisas, que seja uma operação interestadual e que o adquirente seja contribuinte do ICMS, certo? E não só que ele seja contribuinte do ICMS, mas que essa posterior, que haja uma posterior saída, ou seja, que haja uma posterior comercialização. Por isso que é um ICMS antecipado, até porque se não fosse haver uma posterior comercialização, não haveria que se falar em antecipação do imposto, tá? Então, basicamente, o ICMS antecipado, ele é isso, né? O conceito dele, ele é uma sistemática e que o ICMS é exigido de maneira antecipada e que não é incluída nenhuma margem de valor agregado no cálculo dele, como a gente vai ver. A gente ainda não viu, né, o aspecto aí de cálculo quantitativo do ICMS, a gente ainda não chegou lá. Mas, para quem já tem um pouco de conhecimento do ICMS e já viu margem de valor agregado, já sabe, já deve saber que ela é muito aplicada nos casos de substituição tributária, né? A margem de valor agregado, ela nada mais é do que um método de cálculo que vai estimar, com base em todos os dados aí que essas secretarias de fazenda dispõem no seu sistema aí de dados, para estimar mais ou menos como é que vai ser a venda, quanto vai ser a venda ali do atacadista para o varejista até chegar ao consumidor final, porque a gente sabe que a substituição tributária é exatamente isso. Não é o caso que nós estamos vendo agora. A gente vai ver que não leva em conta essa margem de valor agregado, tá? Então, nem vou me aprofundar nisso aqui, porque não é o foco, mas só para quem já tem esse conhecimento entender. Qual é a aplicabilidade disso? É justamente isso que eu falei. O ICMS antecipado vai ser exigido em relação às mercadorias ou bens procedentes de outra unidade da federação, quando o adquirente seja contribuinte do ICMS e que essa mercadoria ou bem vá ter o quê? Uma saída subsequente, como eu acabei de dizer. Até porque se assim não fosse, não haveria o que se falar em ICMS antecipado. Tem alguns casos que não é aplicado, como, por exemplo, os casos de produtos isentos ou não tributados, por óbvio, né, gente? Mas seria antecipar uma coisa que é isenta, que a venda vai ser isenta. Produtos sujeitos ao ICMS por substituição tributária, justamente por isso. Até porque, em regra, se ele estiver sujeito aí a uma substituição tributária progressiva, isso daí já foi até recolhido, certo? Mercadoria destinada ao ativo imobilizado ou uso ou consumo. A gente traz até a sistemática um pouco aqui do diferencial de alíquotas. Por quê? Porque no caso, tanto do item C como do D, mercadoria destinada a consumidor final, se aquele contribuinte é destinatário, é consumidor final daquela mercadoria, não há o que se falar em posterior saída, né? Então, o C e o D estão na mesma lógica. E o item E, mercadoria destinada a insumo, observado a exceção. Gente, eu confesso que eu nunca cheguei a ler com profundidade o decreto. Tudo está tratado, inclusive, no decreto 33.327 de 2019, que vai trazer uma série de aspectos do ICMS, dentre eles o regime antecipado. Então, nem sei dizer muito para vocês, assim, a fundo como isso ocorre. Mas para quem trabalha com isso na prática, é só dar uma lida, se aprofundar um pouco no decreto, que eu acredito que seja bem fácil de desenrolar esse inciso E, tá? A linha E, perdão. Como é que é feita essa rotina de cálculo? Como eu já disse, que não leva em conta margem de valor agregado. Você vai pegar na base de cálculo dele, vai fazer a base de cálculo normal do ICMS, que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver oportunamente, né? Que como é que é? Você vai pegar, né, a operação da entrada da mercadoria, né, nessa operação vai incluir o valor do IPI, Imposto dos Produtos Industrializados, se incidente, seguro, frete, esse frete é FOB, tá? E outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente da mercadoria. Então, tudo isso vai compor aí esse valor da operação que vai servir para a base de cálculo do ICMS. E aí a gente vai aplicar a alíquota pertinente. A alíquota genérica aqui no estado do Ceará, por exemplo, é de 18%, vai depender da mercadoria. Na aula que a gente for falar do aspecto quantitativo, eu vou trazer todas as alíquotas aqui do estado do Ceará, para a gente se aprofundar um pouco. E aí ele dá essa dicasinha aqui, desse fique ligado,
bem legal que quando a mercadoria, né, quando o produto estiver sujeito à pauta fiscal, ou pauta fiscal, será considerado o valor da pauta. O que é isso? Gente, a pauta fiscal, na realidade, ela é uma liberdade do Poder Executivo de manter uma tabela com preços correntes, tanto de mercadorias como serviços. Ele faz isso através de ato normativo. Isso está regulamentado no artigo 34, se eu não me engano, do Decreto 33.327. E ele serve justamente para isso, para manter esses valores atualizados. O próprio decreto traz algumas possibilidades, traz um rol que é exemplificativo, não é taxativo, de situações que podem ser utilizados esses valores aí que o Poder Executivo tem em mãos, tá? Para algumas situações que ele pode utilizar a pauta fiscal. A substituição tributária é uma delas. Mas, como eu disse, ele é um rol que ele não é taxativo. Por quê? Porque no inciso 3, se não falha a memória, ele diz assim, outras hipóteses previstas na legislação. Então, ele deixa aí bem abrangente. O inciso 1, ele até fala em casos que os valores declarados pelos contribuintes sejam inferiores. Ou seja, isso aí é para tentar, né, tirar a parte de sonegação fiscal, evitar a sonegação fiscal, enfim, essas coisas que subestimam o valor do ICMS de forma geral. E nesse caso é um deles. E quando houver pauta fiscal, vai ser utilizado o valor da pauta, tá? E no caso do recolhimento, vem para mostrar exatamente o que eu falei agora há pouco, que o momento da ocorrência do fato gerador é diferente do momento do recolhimento ou do pagamento. Em regra, esse recolhimento, quando é que ele vai ser feito? Quando o contribuinte não tiver credenciamento. Assim que ele passar ali pelo posto fiscal. Então, ele passou ali pelo posto fiscal, ali numa fronteira ali, por exemplo, de um estado para o outro, né? Entrou aqui no estado do Ceará. Se ele não tiver credenciamento, ele já tem que pagar esse ICMS antecipado, tá? Quando ele tem credenciamento, não, ele não precisa pagar necessariamente do momento dessa passagem da mercadoria pelo posto fiscal. Aí ele já pode pagar até o 20º dia do mês subsequente. E também nesse outro caso, desses contribuintes, dessas sinais aqui também. E, gente, isso aqui é uma coisa bem específica para quem trabalha, então nem precisa também a gente entrar tanto, né, com profundidade. Mas qual é a lógica aqui? Se o contribuinte tem o credenciamento, vai ficar mais fácil cobrar dele depois. Agora, quando ele não tem, vai ficar mais difícil do fisco chegar nele depois que ele sair ali do posto fiscal. Então, por questão até de resguardo do fisco, né, ele já vai cobrar no momento dessa passagem, tá bom? Pois é, aí você pode se perguntar, mas e aí? E esse ICMS que vai ser pago de forma antecipada, pode tomar crédito? Sim, pode tomar. Eu fiz até uma questão prática já com relação a isso, a um ICMS sujeito a regime antecipado. Posso até trazer depois essa questão para a gente ver aqui no canal, foi bem legal, que a gente entende bastante essa sistemática, né? Então, esse ICMS recolhido antecipadamente, ele pode sim ser aproveitado como crédito, né? Vai ter todo um procedimento na escrituração fiscal digital aí que é regulamentada e tal para ser feita essa operação. E esse crédito se aplica apenas às empresas sob o regime normal de recolhimento, tá? É importante também saber disso, mas só para quem trabalha com isso na prática. E essa é a fundamentação legal, que é o decreto 24.569. Ok? Vixe, gente, que até o decreto 24.569, então eu até errei, porque eu tinha dito que era o 33.327. Desculpa, é o decreto 24.569, ainda bem que está aqui escrito. Porque são tantos decretos que às vezes a gente se confunde, tá? Mas é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que eu tenha complementado bastante para esse estudo aí do aspecto temporal do ICMS. Faltam ainda, acho que, 2 ou 3 aspectos, não sei aqui de cabeça. Acho que são 2, porque a gente já viu 3, né? Já vimos o subjetivo, o material e o temporal. E aí eu vou escolher o próximo, deixe de surpresa. Fiquem acompanhados, fiquem ligados aí nas próximas aulas para vocês continuarem aqui o estudo, tá bom? Então, um forte abraço para todo mundo e até a próxima semana.